Olá, pessoal. Nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios. Na continuidade aí, essa é a última carta que nós vamos estudar, que é a carta da prisão, né? A gente já estudou Filipenses, Colossenses, a gente já estudou Filemon, e agora nós vamos estudar Efésios na sequência aí para terminarmos as epístolas da prisão, e aí depois a gente vai na continuidade estudando as três últimas epístolas paulinas que nos restam, que é Tito, 1ª e 2ª Timóteo, tá bom? Então vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo que nós temos de estudo da sua palavra. Somos felizes, Senhor, porque é uma oportunidade que o Senhor dá para nós de podermos ter esse tempo de estudo tão precioso, Senhor, acerca da sua palavra, acerca do seu reino, dos princípios do seu reino, que são princípios eternos. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos esses princípios, Senhor, que a gente se esforce através do seu Espírito Santo e da graça que o Senhor derrama sobre nós para que a gente possa viver o mais próximo daquilo que temos estudado acerca da sua palavra. Senhor, ajuda-nos a pôr em prática esses princípios eternos que nos aproximam do Senhor, que fazem a gente se parecer mais com Cristo e que nos aproxima também do céu. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver o céu aqui na terra, Senhor, e que a gente possa ser cheio do Teu Espírito Santo para manusear a Tua palavra e para vivenciar aqueles princípios e a graça que existe na Sua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, que a gente possa estar mais próximo, Senhor, de todos esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através dessa palavra, através desse livro de Efésios que o Senhor proporcionou para que pudéssemos estudar, Deus. Proporcionou para que chegasse até nós essa palavra de revelação, quanta instrução, quanto ensinamento a gente vê nesse livro. Então, eu te peço, Senhor, por misericórdia, fale conosco, traga para nós, Senhor, verdades, faz destacar para os nossos olhos aquilo que a gente precisa estudar através desse livro, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar, gente, essa epístola de Paulo aos Efésios, tá? Paulo escreveu então para a cidade de Éfeso, a gente vai ver isso, tá? Então, vamos pensar na cidade de Éfeso, vamos para o nosso contexto histórico para a gente entender o que o ouvinte primitivo entendeu quando ele recebeu essa epístola, e a partir daí a gente vai fazer a aplicação para os dias de hoje e trazer para nós, tá? Então, pensando em Éfeso, pensando no contexto histórico, a cidade de Éfeso, a cidade da Ásia, era uma cidade na Ásia. A Ásia é o centro econômico, político e religioso e tem um porto fluvial marítimo aí. A gente vai ver, eu separei aí algumas fotos para a gente conhecer. E existiam dois caminhos muito importantes. E um caminho, que era o caminho principal, ele conectava esse porto marítimo de Éfeso com outras províncias, com províncias orientais. Então passava por Antioquia da Pisídia e até Antioquia da Síria, do outro lado, né? Então era um caminho muito importante, tá? Era um caminho principal do porto até Antioquia da Síria. E existia também um segundo caminho do norte até o sul. Esse caminho ele ia até Mileto. Era um caminho também importante, tá? Então, existiam esses dois caminhos que conectavam a Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade importante, porque tinha esse porto. Então, se chegava por Éfeso, por esse porto marítimo, e aí
se conectava a várias cidades aí que eram importantes a partir desse porto marítimo de Éfeso, tá? Então vamos pensar na economia. Predominava em Éfeso o turismo religioso, tá? Existiam aí grandes comércio, grandes caravanas, o procônsul, que era uma pessoa responsável pelo Império Romano, né, que imperava na época, era Roma. Então, o procônsul, que era alguém de Roma que cuidava de um determinado território, ele residia em Éfeso. Então, a gente vê aí a importância da cidade de Éfeso, tá? Então, essa a gente vai ver no contexto bíblico, né, que quando Paulo esteve em Éfeso, essa economia aí começou a entrar em declínio. A gente vê que Paulo ele fez um reboliço nessa cidade, né? Quando a gente estiver estudando um pouquinho mais à frente sobre como se implantou a igreja aí, a gente vai ver que Paulo influenciou diretamente no comércio nessa cidade de Éfeso. Em relação à religião, era uma cidade idólatra, marcada pela feitiçaria, marcada pelo ocultismo. Então, existia nessa cidade um clima de tensão muito grande. A gente vai ver que Paulo vai falar sobre as regiões celestes. Paulo vai explicar sobre batalha espiritual nessa epístola, né? Ele vai falar sobre regiões celestiais, ele vai falar sobre principado e potestade do ar, né? Ele vai falar muito sobre batalha espiritual, porque realmente nessa cidade imperava o ocultismo, imperava a feitiçaria. Então, vamos pensar aí nas religiões e o que existia na cidade de Éfeso. A primeira coisa que eu coloquei é o culto à deusa Diana ou à deusa Artemisa. Isso era muito forte na cidade de Éfeso, tá? Esse culto à deusa Diana, gente, ele tinha a ver com a prosperidade da família. Então, essa deusa Diana era a deusa da caça e a deusa da fertilidade. Era uma mulher de múltiplos seios. Como que era a adoração? Acho que quando a gente estudou Coríntios, eu falei um pouquinho sobre isso. Para adoração, os adeptos da deusa Diana, eles se prostituíam com as muitas sacerdotisas, né? Existiam 1.000 sacerdotisas e elas, a forma de se cultuar, então quando o homem queria ir bem na caça, queria ser fértil, queria estar bem em sua família, ele fazia adoração à deusa Diana, que constituía em prostituição com as sacerdotisas da deusa Diana, tá? A gente vai ver depois o templo da deusa Diana, que era muito forte, né? Ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era um templo luxuoso, tinha muito ouro, existiam algumas colunas nesse templo, e, e a história vai dizer que se prostituía dentro do templo, né? Nessas colunas mesmo, existiam as adorações nesse templo e a prostituição. Uma outra coisa era o culto a César. Essa era uma atividade mais política do que religiosa, mas também se adoravam, né, o imperador, se adorava a César. O ocultismo e a magia era também forte, existiam muitas religiões secretas e esse ocultismo e magia também era algo muito forte. O judaísmo era forte também, existia grande colônia de judeus e esses judeus tinham muita rivalidade com os gentios e era muito forte o judaísmo, tá? Nicolaítas era uma religião secreta, aparentemente era uma seita gnóstica. Eles acreditavam na redenção através do conhecimento. A gente já estudou sobre o gnosticismo, já falamos sobre isso. Então, os nicolaítas eram uma seita gnóstica. E o cristianismo, ou o caminho, né, conhecido também como o caminho.
Na terceira viagem missionária, Paulo encontrou discípulos ali em Éfeso. Então, o cristianismo já tinha chegado. Então, na terceira viagem missionária, Paulo encontrou, né? Então, em Éfeso também tinha, em relação à religião, tinha o cristianismo, conhecido como o caminho. Existia discípulos ali, de acordo com Paulo, na terceira viagem missionária. Vamos pensar na arquitetura. Olha só que lindo, gente. A Via Arcadiana era esse caminho aí de 530 metros de comprimento e 11 metros de largura. Era feito de mármore fino. Então, essa é a Via Arcadiana que existia em Éfeso. O teatro, ó, 150 metros de diâmetro, comportava 24 a 25 mil pessoas. Que coisa luxuosa, né? Para o mundo antigo, olha isso, gente. Né? A arquitetura em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito famosa, né? Muito grande, muito conhecida. O templo da deusa Diana, olha aí, ó, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 117 colunas e 36 tinham figuras humanas. Era um palácio de mármore com muito ouro. Ó, o porto fluvial marítimo. Então existia esse porto, né, onde os navios se atracavam e a partir desse porto iam para todas as cidades, as pessoas iam para todas as cidades, inicialmente passando então por Efésios. Por isso ela se tornou um centro por isso também, isso contribuiu para que ela se tornasse então esse centro de turismo e também de comércio. A igreja, gente, a igreja foi fundada em 50 a 53 aproximadamente por Paulo, na terceira viagem missionária. Essa era uma cidade mais estratégica do mundo, era o corredor do mundo, como a gente viu, tinha então esse porto fluvial onde os navios se atracavam e tinham esses dois caminhos, né, de ponta a ponta. Então, era o corredor do mundo, conhecido como corredor do mundo por isso, e uma cidade estratégica. E Paulo impactou a cidade, como eu disse, né? Quando ele esteve aí, ele impactou a cidade. Timóteo foi pastor e sucessor de Paulo, e é por isso que Paulo escreve, então, para Timóteo, tá? E mais tarde, o apóstolo João pastoreia Éfeso e Maria provavelmente vai morar com ele lá. E é de lá, de Éfeso, que João escreve o seu evangelho e também as suas 3 epístolas, né? Primeira, segunda e terceira de João. João escreve de Éfeso, da cidade onde ele morava. Então a gente viu que primeira e segunda Timóteo foi escrito para a cidade de Éfeso, porque Timóteo era pastor lá. Então, para quem foi escrito? Para Timóteo, mas o lugar era Éfeso. E a gente também está vendo que foi escrita então essa carta para Éfeso. Então, na verdade, essa carta aos Efésios, né? Então, na verdade, para esta cidade foram escritas 3 epístolas, que é Efésios, primeira e segunda de Timóteo, porque Timóteo era pastor em Éfeso. Vamos falar aí um pouquinho, antes da gente falar do método crítico, vamos voltar lá, para a gente falar um pouquinho sobre a fundação da igreja. De que forma que Paulo impactou essa cidade? O comércio da idolatria, vocês lembram que vendiam nichos no templo, quando a gente estudou em Atos 19, quando a gente estudou Atos, a gente viu que tinha o comércio da idolatria foi desarticulado, né? Eles vendiam nichos lá no templo e aí Paulo chega e começa a pregar o evangelho e falar sobre a idolatria, falar contra a idolatria, muitas pessoas se convertendo. E muitas pessoas, eu coloquei aí até a foto, que muitas pessoas estavam queimando os livros de idólatras, né? Enfim, queimando os livros de ensinamentos de heresias e doutrinas erradas, e eles queimaram na praça. Isso foi muito forte nessa terceira viagem missionária de Paulo.
E aí esse ocultismo começa a entrar em colapso, porque as pessoas estavam se convertendo e começaram a queimar esses livros de magia na praça pública, né? Em Atos 19, se você voltar e ler lá, você vai ver que o escritor, né, Lucas, fala que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. Então, essa igreja de Éfeso, ela se tornou uma igreja muito estratégica, um instrumento muito poderoso para se plantar igrejas. Essa igreja de Éfeso superou até Jerusalém e Antioquia da Síria. Por isso, o sucessor de Paulo foi pastorear a igreja em Éfeso, que é Timóteo, e depois um outro apóstolo e discípulo de Jesus, né, que foi João, o último que morreu, também foi pastorear essa igreja em Éfeso, porque essa igreja era uma igreja muito estratégica e que contribuiu muito para o crescimento e a implantação da igreja nesse primeiro século. Então, agora vamos lá falar sobre o método crítico. O método crítico, quem escreveu? A gente vê em Efésios 1, versículo 1, e também no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar que ele é o autor. E ele escreveu para quem? Para judeus, para gentios das igrejas da província da Ásia. A gente vê isso, que ele escreve para judeus e gentios das igrejas da província da Ásia. No capítulo 19, como eu disse, versículo 10 e 26, vai falar que ele influenciou muitas cidades vizinhas. Então, provavelmente, essa carta foi lida também para cidades vizinhas, né? Provavelmente, essa carta tenha sido uma carta circular que passou por essas cidades aí, ó, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Herápolis, Colossos, Laodiceia. Todas essas cidades são cidades que estão vizinhas. Tá? Quando foi escrito? Foi escrito em 60, 62. Essa é uma das cartas que são da prisão de Paulo, e essa prisão é aquela primeira prisão de Paulo em Roma, aquela prisão domiciliar, aquela prisão que foi. Essa prisão foi em consequência de uma perseguição religiosa. A gente viu que os judeus estavam perseguindo Paulo. Então, essa perseguição foi em decorrência, essa prisão foi em decorrência de uma perseguição religiosa. Para onde foi escrito, então, a gente vê aí ó, que foi escrito para a Ásia, mais especificamente para Éfeso, mas foi escrita para as cidades que faziam parte da rota postal, essas cidades que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? O gênero literário é epistolar, a gente consegue visualizar aí as partes de uma carta, o nome do escritor, o destinatário, a saudação, a oração e a ação de graças, que nessa carta a gente consegue ver que Paulo fez. Aí depois tem o texto propriamente dito e ao final a gente vê uma saudação. Então a gente vê aí as partes de uma carta, né? Destinatário, remetente, saudação, esse cumprimento, todo o texto, todo o tema, todo o assunto que Paulo quis falar, e ao final, essa saudação aí, tá? Então, método panorâmico, vamos falar aí ó, do método panorâmico. Qual é a ideia central e qual é a razão principal por que foi escrito o livro? Ideia central, eu anotei o seguinte, ó, tanto judeus como gentios são feituras de Deus, não há distinção. E uma vez salvos em Jesus, deveriam testemunhar e praticar o evangelho, que seria a prática de boas obras. Então a gente vê um bloco, no primeiro bloco da carta, Paulo vai falar que tanto judeus como gentios são feituras de Deus, não há distinção. Paulo vai falar sobre a salvação, ele vai falar sobre um mistério revelado. E esse mistério é salvação também para os gentios. Salvação, então, para os judeus e para os gentios. E no segundo tópico, na segunda divisão da epístola, a gente vai ver Paulo falando sobre a prática da salvação, Paulo falando sobre praticar o evangelho, sobre não só a teoria, mas agora Paulo vai falar sobre
Qual deve ser a postura? Quais as mudanças? Como deve ser a vida no dia a dia dessa pessoa, desse judeu ou gentio que foi salvo pela graça? E aí ele vai falar sobre as obras, sobre as boas obras. Qual foi a razão principal pela qual se escreveu este livro? Agora vamos parar para pensar na razão principal. Paulo queria animar e fortificar os cristãos de Éfeso, que estavam numa situação muito difícil, um clima espiritual muito pesado, com religiões errôneas. Ele quer incentivar os cristãos a se unirem, judeus e gentios, e estarem nessa batalha espiritual. Essa é uma carta em que Paulo mais vai falar sobre a batalha espiritual. Ele vai ensinar sobre as regiões celestes, ele vai falar sobre a armadura de Deus, como se proteger, como se defender e como também atacar o inimigo. Lá no capítulo 6 ele vai falar sobre a armadura. Então, a gente vê que ele quer aí, a ideia de Paulo, a intenção de Paulo é incentivar esses cristãos a estarem unidos nesse clima difícil, nesse clima de tensão. Imagine, gente, a prostituição imperando na cidade. Imagina tanta idolatria, tanta feitiçaria, né? Tanta idolatria. E aí a igreja agora é instaurada, as pessoas estão se convertendo, mas parece que o céu, eu tenho essa impressão, parece que o céu de Éfeso era um clima pesado. E aí Paulo chega nessa cidade e começa a ensinar sobre batalha espiritual, sobre reinar com Cristo nas alturas, sobre principados e potestades do ar. É nessa epístola que Paulo vai falar sobre isso. É nessa epístola que ele vai instruir os cristãos a batalharem no mundo espiritual. Então, a gente vê que essa igreja influenciou muito o primeiro século, mas era uma cidade que existia muita resistência espiritual. E é aí que Paulo vai entrar falando sobre essa batalha espiritual e sobre as armas que o cristão tem para batalhar essa batalha. Observações, interpretações e aplicações do conteúdo. A gente vai entrar aí no conteúdo do livro e o ideal é você seguir com a sua Bíblia, né? Você pegar a sua Bíblia aí para a gente acompanhar com a leitura da Bíblia, para a gente analisar alguma coisa do conteúdo desse livro, tá? Primeiro começa com o parágrafo aí, eu até anotei, é o parágrafo mais longo da Bíblia. Paulo começa essa carta com uma adoração, essa doxologia aí, ó. E nessa adoração ele vai destacar a obra da Trindade na redenção do homem. Vamos lá no texto ler essa adoração? São parece que 11 versículos. Vamos ler lá, Efésios 1. Vamos ler o início. Paulo fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, versículo 3, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor de sua glória. Palavras bonitas, palavras fortes, palavras difíceis, né? Que Paulo escreve aí. Mas aí, nesses versículos, ele está destacando a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Ele está destacando, dentro desse projeto de redenção, dentro desse plano de salvação para o homem, ele está destacando quem faz o que Deus faz, o que o Espírito faz e o que o Filho faz. Então, a gente vê aí no capítulo 1, versículo 4 a 6, ele vai falar sobre a obra do Pai. O que Deus faz? Aí ele vai dizer que Deus nos elegeu, nos adotou e nos aceitou. É o que a gente acabou de ler, tá? E então Deus nos elegeu, nos adotou e nos aceitou. Em outras palavras, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que planejou essa obra da redenção, essa salvação, esse plano. Ele foi planejado por Deus e Deus nos escolheu. E depois a gente vê a obra do Filho, do versículo 7 até o versículo 12, ele vai falar que o Filho nos redimiu, os filhos nos perdoou, o Filho, ele revelou a vontade de Deus e ele nos fez herança. Então, traduzindo isso, foi Jesus quem executou essa obra da redenção. Foi ele quem nos redimiu, ele fez acontecer no sentido de que ele executou essa obra. E depois a obra do Espírito Santo, versículo 13 e 14, vai dizer que o Espírito Santo nos selou, ele é o penhor da nossa redenção. Então, ele quem confirma isso, ele nos selou, ele dá o carimbo de que isso está confirmado. É o Espírito Santo, ele que nos selou, ele que nos confirmou, tá? E ele fala que ele é o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo é o penhor. O que é isso? Penhor. O penhor é um objeto de valor que você dá para a segurança de uma dívida, para um contrato, como se fosse uma garantia de um contrato. Quando você faz um termo que você se compromete com alguém, você dá uma garantia que a gente chama de penhor. E aí Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é essa garantia dessa redenção que nós temos através de Jesus, e essa redenção que é uma obra da Trindade, que cada um participou dessa obra de redenção, cada um na sua função aí, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. E do capítulo 15 ao 23, Paulo vai fazer uma primeira oração aí, ó. É uma oração que a gente fala de oração audaciosa. Nessa oração, ele vai pedir, ó, que Deus nos conceda espírito de sabedoria. Eu até anotei aí, ó, ver pelo prima de Deus. Esse espírito de sabedoria, de ver pelo prima de Deus, é para a gente entender e saber quem nós somos, para a gente saber o que a gente tem da parte de Deus à nossa disposição. Isso tem a ver com sabedoria, entender quem nós somos, entender o que nós temos da parte de Deus à nossa disposição para esse ofício, para esse chamamento, para sermos quem nós somos. E aí ele pede também, ó, espírito de revelação, do pleno conhecimento. Essa ideia aí, ó, de espírito de revelação, do pleno conhecimento, me faz lembrar até o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação.
que dá a ideia, gente, de descortinar. Parece que tem alguma coisa por trás da cortina. Quando a gente lê, estudar Apocalipse, a gente vai ter essa noção, que dá a ideia de descortinar, de tirar o véu, de tirar, de fazer, descobrir o que está por trás. E essa nossa vida cristã é um dia a dia, né? Essa vida cristã é um contínuo conhecer de Deus, descortinar, porque Deus é esse ser inesgotável. Então, dia a dia que a gente vai caminhando com Ele, a gente precisa dessa revelação para termos conhecimento dele, porque Paulo está falando aí do pleno conhecimento dele. Esse pleno conhecimento parece que nós nunca vamos ter, mas a cada dia a gente vai se aproximando e a gente vai conhecendo, e a gente vai tendo revelação de uma faceta do caráter de Deus, de um pouco mais de Deus, para conhecer mais a Deus. E aí, nessa oração, ele também pede e fala sobre a esperança do chamamento, está lá no versículo 18, que ele fala assim, ó, vamos ler lá no capítulo 15, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, ele vai falar: iluminados vossos olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ele pede para ser iluminados os olhos para saber qual é a esperança do chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha que forte. Qual que é a sua esperança? Que esperança você tem do seu chamamento? Qual que é a sua esperança? Em que você espera? O que você espera em relação ao seu chamamento, em relação à salvação, em relação àquilo que Deus fez por você? Qual que é a sua esperança? Um atleta, por que esse atleta ele vai para as Olimpíadas? Qual é a esperança desse atleta, né? O que ele acha que aguarda ele quando ele vai para as Olimpíadas? Paulo fala sobre isso, sobre um atleta, né? Então, qual que é a nossa esperança? Por que eu vou para as Olimpíadas? Eu quero vencer, eu quero ganhar um troféu. O que é a nossa herança, né? Qual é a nossa herança? Deus fala que nós somos a herança dele. Aí nesse trecho, ele vai falar que nós é quem somos a herança de Deus. Você já parou para pensar o valor que você tem para Deus em ser essa grande riqueza de Deus, essa grande herança de Deus? A esperança do chamamento, vamos pensar nisso. Em que a gente espera? O que a gente espera de Deus estando nessas Olimpíadas aí, né? Porque nós estamos numas Olimpíadas, né, gente? Nós estamos aí, ó, correndo para o alvo, né? Qual que é o alvo? Qual que é a nossa esperança? E por fim, 17, no 1, 19 a 23, ele vai falar, ele vai orar pedindo pelo poder. E esse poder ele vai falar que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Ele ora por esse poder, ó. Ele vai falar o seguinte, ó. Acima de tudo, vamos lá no 19 a 23. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E agora ele vai falar sobre as regiões celestes, ó, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha ele falando aí de novo da batalha espiritual, dos principados e potestades do ar, e ele vai falar que Jesus está acima disso. Jesus está sentado acima de todo principado e potestade, mostrando aí que Jesus, ele é autoridade acima, né? Jesus
é o poder maior que está acima de todo o principado e de toda potestade. Então, essa é a oração que Paulo faz já no início e depois ele vai orar novamente. Então, vamos lá, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo vai falar sobre 4 verdades sublimes. A gente consegue visualizar ainda isso, ele vai falar que Jesus nos deu vida, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Então, ele vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Jesus nos deu vida. Ele vai falar, ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, olha só. Ele falando aí, ó, que o pecado trabalha contra nós e trabalha de 3 formas. De que forma que o pecado trabalha contra nós? Através do diabo, através do mundo e através da carne. A gente já estudou muito sobre isso, né? O diabo, que é nosso inimigo, que luta contra nós. O mundo, né, que também é nosso inimigo, e a nossa própria carne. Talvez a carne seja a nossa vontade, seja a nossa maior inimigo, né? Há alguns que dizem que a nossa carne é o nosso maior inimigo. Mas aí a partir do capítulo 9, 4, versículo 4 e 9 no capítulo 2, ele vai falar que Deus trabalha por nós. A gente consegue visualizar isso. O ideal era se a gente pudesse ler o texto todo, né? Mas, ó, no 4 ele fala assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então está mostrando aí, ó, que Deus trabalha por nós, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí você pode ler o texto todo, que vai até o versículo 9, mas a gente não vai ler todo agora. Bom, vamos ler sim, vamos ler. Eu acho que vai ficar bom se a gente ler o capítulo 2, versículo 1 até o 10, que vai englobar essas 4 verdades sublimes aí. Vamos lá. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, olha ele falando sobre a carne, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí ele entra aí, ó, no versículo 4, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha Deus trabalhando por nós, ó. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha os lugares celestiais aí, ele mostrando que nós estamos acima de principados e potestades, porque nós estamos assentados com Cristo. Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Olha, no 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. E agora no versículo 10, ele vai mostrar como Deus trabalha em nós, ó. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Então, ó, nós somos feituras de Deus, Deus trabalha em nós. E por fim, ó, nós somos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus trabalha em nós e no versículo 10 também vai mostrar que Deus trabalha através de nós. Somos feituras dele para
para as boas obras. Esse é um versículo que poderia resumir a ideia do livro, é o versículo-chave, versículo 2:10, que vai dizer que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra aí, ó, feitura no grego, gente, tem o significado de poema, de poesia. Você imagina, tem atrás a ideia para a gente de alguém que quando nos fez, quando nos formou, fez como um poeta faz um poema, ele se inspira. Imagina um poeta escrevendo um poema, ele se inspira. E quando ele faz esse poema, a gente vê que ele coloca coisas de si no poema, partes de si no poema, partes do seu caráter, da sua inteligência, daquilo que acredita, né, da sua visão. O poeta, ele coloca partes de si em um poema. E aí, no original, essa palavra aí, nós somos feituras de Deus, nós somos o poema de Deus. E Deus, quando nos fez, ele nos fez colocando parte dele em nós. E a gente consegue ver, né, no homem partes de Deus, né? A obra de Deus a gente consegue ver. Nós somos a obra perfeita de Deus. A gente consegue ver Deus no homem, né? E é isso que Deus espera que a gente veja mesmo, partes de Deus no homem. E aí, por fim, ele trabalha através de nós. Nós somos essa feitura, esse poema de Deus para um objetivo, para a prática de boas obras. Esse versículo-chave resume essa ideia, né? Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí no capítulo 3, Paulo vai falar que existe um mistério que foi revelado. Que mistério é esse? Ele vai falar aí que esse mistério são gentios também são herdeiros. Os gentios também fazem parte desse projeto de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel entendia que ele era povo. Eles entendiam que eles eram separados para Deus, mas desde o princípio Deus tinha um plano, e esse plano era que os judeus, o povo de Israel, fosse separado, uma nação separada, mas a ideia é que ele fosse luz para as outras nações. O que é isso? Que ele fosse exemplo para outras nações, para também que as outras nações se aproximassem de Deus, vendo como Deus se mostrava forte, como Deus era poderoso, como Deus cuidava de Israel, como Deus supria as necessidades, como Deus zelava por seu povo, para mostrar que esse Deus criador era um Deus que sustentava todas as coisas e que cuidava do povo de Israel. Para quê? Para que as outras nações também se achegassem a Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus nunca deixou de pensar em incluir os gentios como seu povo também, né? E Paulo agora, ele está mostrando aqui no capítulo 3 que esse é um mistério, que desde sempre Deus queria salvar todos, que desde sempre Deus queria separar todos para que todos fossem seus filhos. Essa é a ideia que Paulo está mostrando. Esse é o mistério dentro desse contexto. Esse é o mistério que Paulo está falando aí, né? Que Deus sempre quis salvar, tanto judeus como gentios. Os gentios também são herdeiros. E aí, do versículo 7 ao versículo 13, nesse capítulo, Paulo vai falar sobre o mistério comissionado. Ele vai falar que existe um mistério, que o mistério é gentios também são herdeiros, e ele vai falar, e eu sou comissionado, eu sou ministro para pregar aos gentios. Deus me chamou para pregar aos gentios. Pregar o quê, gente? Aí ele vai falar, nesse versículo 7 ao 13, ele vai falar o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Ele foi chamado para pregar o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo.
Então, ele vai falar que esse evangelho mostra que os judeus e os gentios são uma única igreja, que os judeus e os gentios são um único corpo. E aí, depois que ele mostra isso, que ele faz uma outra oração, uma segunda oração que ele faz nessa carta, e ele fala que ele se põe de joelhos. Está lá no capítulo 3, versículo 14 a 21. Vamos ver a oração que ele faz? No 3, 14 a 21, ele fala o seguinte, ó. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olha, versículo 16 ele vai falar que é no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que forte, gente. Que linda a oração de Paulo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Essa então é a oração que Paulo fala, ele fala que ele se coloca de joelho e ele ora, ó, e ele fala sobre esse homem interior. Versículo 16, ele vai falar sobre o homem interior. Poder mediante Cristo no homem interior. Não é nada explosivo, não é nada que faz estardalhaço, né? Não é nada que é externo. Paulo vai orar e a princípio a oração dele é que seja trabalhado o homem interior, não é a performance, né? Não é aquilo que é visto a princípio, mas é de dentro para fora, né? Que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Aí no 17 ele vai falar, e assim habite Cristo nos vossos corações. Quando esse poder vem, esse poder habita em nós. E essa palavra habitar, gente, ela tem dois entendimentos. Tem aquele entendimento de um inquilino que aluga, né, mora de aluguel numa casa, que ele está ali de forma transitória, um dia ele vai sair, né? Mas tem também a ideia de habitar, que é a ideia daquele que é o dono da casa, que ele vai habitar de forma permanente, de forma plena, né? E aí, quando Paulo fala sobre habite, aqui, ó, no versículo 17, e assim habite Cristo nos vossos corações, a ideia de habitar aqui, ó, é essa ideia de forma plena, tá? Essa é a palavra que está aí. É habitar não como alguém que está de forma transitória aí, não como alguém que não tem autoridade aí, não como um visitante, né? Como visitante que chega na sua casa e que tem que sentar na sala, né? Mas como alguém que é dono da casa, né? Que pode entrar naqueles quartinhos mais escuros que tem na casa, que abre a geladeira, que tem o comando, que tem o domínio. Então a ideia de habitar aí é a ideia de dono da casa, não a ideia de visitante. E aí Paulo está orando para que Cristo habite nos nossos corações. De que forma? Comandando, tendo governo, não sendo visitante, mas tendo lugar, até naquele quartinho escuro, né? Você tem aí um quartinho escuro, um lugar no seu coração que você não fala para ninguém, não revela, não deixa ninguém entrar. Não, isso aqui é minha intimidade, isso aqui sou eu. Isso aqui é só eu que tenho acesso, né? Às vezes a gente tem alguns quartinhos escuros. Deus quer ter acesso, Ele quer habitar no nosso coração. E o interessante é que Ele leva luz, né?
deixa de ser um problema, deixa de ser um quartinho escuro. Deus quer ter controle na nossa vida, Ele quer habitar inteiramente. E aí ele vai falar que quando Cristo habita em nós, dessa forma, nós estaremos arraigados e alicerçados em amor. Ó, e ele vai falar aqui, quer ver? A fim de poder descompreender, vamos lá, assim, habite, vamos 17, é assim, habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa ideia de arraigado aí tem a ver com raiz, tem a ver com árvore, né? Tem a ver com a parte de agricultura, de plantar, estar arraigado, tem a ver com estar firmado, tem a ver com ter raiz. E estar alicerçado tem a ver com arquitetura, né? Tem a ver com base, com alicerce, né? Quando você vai construir uma casa, você precisa fazer uma base. Eu lembro quando meu pai construiu a casa, ele tinha 3 filhos homens, né? Impera o machismo, né, gente? É bem engraçado. O meu pai tem 3 filhos homens e eu e uma irmã de criação. Aí ele falou: Não, eu vou construir essa casa, mas eu vou fazer uma base sólida, vou fazer uma base boa, porque eu tenho 3 filhos, né? Aí vai que os meninos, meu pai falando, vai que os meninos querem construir. Então, eu vou fazer uma base para poder fazer 3 casas em cima. Mas nós éramos 4, né? E depois veio minha irmã de criação, nós éramos 5. E meu pai falou que ia fazer um base para construir 3. Ele falou assim, porque as meninas, né? Menina casa, o marido é que vai construir a casa em outro lugar e tal. Mas aí, se os meus filhos quiserem, se os meninos quiserem, né? Construir aqui em cima, eu lembro direitinho meu pai falando isso. E ele fez uma base, né? Ele furou bem fundo. Eu lembro aqueles buracos que ele fazia para furar, né? Bem fundo para fazer colunas firmes para a construção. Acabou que um irmão só meu construiu em cima e nem mora lá hoje, mas construiu uma casa em cima. Os outros 2 foram para outros lugares. Mas enfim, gente, Paulo então ele vai falar sobre esse alicerce, né? Fazer essa base aí. E quando Cristo habita em nós, essa base ela é feita em nosso coração. Quando Cristo habita em nós, a gente está arraigado, né? A gente tem essa raiz que nos prende a Ele. É isso que Paulo está falando. E aí, depois no versículo 18, ele vai falar, vai orar sobre, ele vai falar sobre essa plenitude de Deus, no versículo 19, ó. E conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Antes, lá no 18, ele vai falar, ó, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Olha só, ele fala, isso aí é a totalidade, né? Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Tomado de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo excede todo entendimento. Como é que a gente pode compreender o amor de Cristo, né? O amor de Cristo, ele está falando aí que esse amor de Cristo ultrapassa todo entendimento, excede todo entendimento. É impossível compreender esse amor de Cristo. E aí, como compreender isso? Paulo vai falar que o amor de Cristo excede todo entendimento e ele termina fazendo uma adoração aí, porque realmente esse amor excede todo entendimento. Sabe quando você está limitado para falar sobre o tema? E aí ele ora, e aí ele faz uma adoração, e aí ele fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Ele não explica, Paulo não explica como compreender, né? Como ter como compreender o amor de Cristo. Ele passa a fazer então essa adoração que está no versículo 20 e versículo 21.
E aí, vamos pular agora para o capítulo 4, né? Eu, eu, eu já falei sobre isso aqui, pulei tudo isso, né? Olha, gente, eu fiz até um desenho de Paulo fazendo adoração, já expliquei essa parte toda, sem mesmo mostrar para vocês o, o slide. Mas aí termina nessa oração aí, ó, que é a oração que ele faz. Como compreender isso? Não tem como compreender, e aí ele faz essa oração. Capítulo 4, gente, vai falar sobre a unidade. Vamos lá para o capítulo 4. Paulo então vai falar sobre essa unidade. Do versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar sobre a graça da unidade. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente já estudou sobre esse suportar aí, né? Ser suporte. Não é suportar de não estou aguentando, mas vou ter que levar. Não é isso, né? A gente já viu sobre esse suporte aí, ó, que é ser suporte para outra pessoa, que é ser um palco, né, para outra pessoa estrelar, vamos colocar assim, né? Que é ajudar o outro, né? Dar suporte, ser apoio para o outro. E aí ele vai falar, ó, com toda a longanimidade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Ele vai falar que é para esforçar diligentemente para preservar a unidade. A igreja, ela não cria a unidade, foi Deus quem nos uniu. Deus nos uniu através de Jesus. E aí ele fala, Paulo vai falar que a gente precisa então preservar essa unidade. Pela salvação através de Jesus, nós somos um em Cristo, essa é a forma, né? Então não fomos nós que decidimos ser um, foi Ele que decidiu, através da salvação, Ele nos fez um, né? Jesus nos fez um através da salvação. Então, não existe denominação, não existe raça, né? Todos os cristãos, eles são um em Cristo, e isso foi decidido por Jesus. E aí ele vai falar que a gente precisa, então, preservar essa unidade. A gente precisa fazer com que essa unidade seja verdadeira. Se eu estou brigando, se eu estou em contenda com o meu irmão, isso não faz com que o meu irmão deixe de ser meu irmão, né? A gente às vezes está em briga, em contenda com o nosso irmão, isso não faz com que eles deixem de ser nosso irmão. Ele continua sendo nosso irmão porque foi Deus quem nos uniu através de Cristo para sermos um. O que a gente precisa é deixar de brigar, deixar de se desentender. A gente precisa preservar essa unidade. E ele fala aí que é para a gente esforçar diligentemente, tá? Para preservar. Aí do versículo 4 até o versículo 6, Paulo vai falar sobre a base da unidade. Essa unidade, a base dela, gente, é uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, é um só Deus e Pai. É isso que ele vai falar nesses versículos aí. Essa unidade, ela não pode ser exagerada no sentido que a gente pense que toda religião é boa. Não é isso que Paulo está dizendo aí. O que ele está dizendo é que não há unidade fora da verdade. Qual que é a verdade? O que é a verdade? Todos os caminhos levam a Deus? Isso não é verdade, isso é uma mentira, né? Só há unidade em uma base. A base da unidade é a verdade de Cristo. E aí, ó, ele vai terminar falando, ó, vamos lá nos versículos 4 a 6. No 6, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Versículos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Então, ó, há somente um corpo e um só espírito. E aí no 5 ele vai falar, há um
só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Então, a base dessa unidade é isso aí, ó, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Essa é que é a verdade. A base dessa unidade, ela está nesse Senhor, nesse batismo, né? Um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. Então não é que todos os caminhos levam a Deus, não é que todos são filhos de Deus, é através de Jesus. A base dessa unidade é a salvação em Jesus. E aí depois do versículo 7 ao 11, Paulo vai falar sobre os dons da unidade, tá? Existem vários dons no corpo de Cristo, dons diferentes, e esses dons são para a edificação do corpo. E aí ele vai falar aqui sobre os dons nesses versículos aí, ó, do 7 ao 11. Ele vai falar sobre isso. Vamos lá, ó, ele vai falar sobre os dons que no 7, no 4, 7, ele vai falar: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele vai falar que esses dons, eles são para a edificação do corpo. No 16, ele vai falar, ó, no 15, ó, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele vai falar sobre esses dons da unidade, ó, que vão edificar o corpo. A partir do versículo 12, Paulo vai falar sobre o exercício do ministério para o aperfeiçoamento. E ele vai falar sobre esses membros do corpo agindo um em favor do outro. E esse corpo funcionando, esse corpo vai funcionar de forma efetiva, um ajudando o outro, né? É assim que o corpo precisa funcionar. Jesus é o cabeça, ele está no comando e os membros vão agindo, cooperando, um em favor do outro, né? Não é um contra o outro, né? A gente vê que às vezes quando um puxa para o seu lado, né, prejudica o outro. Imagina o corpo, né? Eu coloquei aí o desenho do corpo. Imagina o corpo agindo contra ele mesmo, né? Que horror que seria e que horror que é quando o corpo age contra ele mesmo, né? Às vezes existem doenças que um músculo, né, uma parte do corpo age contra o corpo para se preservar e prejudica todo o corpo. Existem doenças assim. Eu tenho um amigo que está com problema do coração, e aí o coração, por ser um órgão vital, o médico explicou para ele que o coração agora está causando problema para outras áreas do corpo, porque por ter a necessidade de sobrevivência do próprio coração. Então ele estava tendo problema no estômago, por exemplo, o coração estava fazendo com que os músculos do estômago ficassem tensionados e ele estava sentindo dor no estômago por ter problema de coração. Então você vê, é um membro trabalhando, tudo bem que é para, por ser um membro, o médico explicou, por ser um membro do corpo que é vital, ele está tentando preservar a vida do corpo e aí ele está prejudicando outros órgãos do corpo. Então, é assim que eu penso que às vezes acontecem quando a gente briga entre si, né? Quando a gente vê só o nosso próprio lado, né? E a gente não entende que nós somos um corpo, né? E cada um tem uma função. E essas funções vão ajudar, devem, né, ajudar
o outro membro do corpo. Então, essa é a ideia, um agindo em favor do outro e todo mundo funcionando de forma perfeita, e não um agindo contra o outro, né? E não também um agindo, um trabalhando e o outro só assistindo sem fazer nada, né? Cada membro do corpo tem uma função e é assim que a gente precisa trabalhar. O corpo precisa funcionar de forma perfeita e Jesus é o cabeça, né? Ele está no comando e os membros do corpo agindo. Então é isso que Paulo vai falar a partir do versículo 12. E a partir do versículo 17, gente, do 4:17, então, começa a parte prática do livro. Começa agora Paulo já falando sobre as aplicações, sobre as transformações, sobre a mudança de vida, sobre a mudança de caráter. E aí, ó, ele vai falar sobre não andar como gentios. Tá? Ele vai falar sobre a prática da conversão aí, né? A mudança de direção. E é bem interessante, ele fala, ó, não andar como gentios em vaidade, obscurecidos, alheios à vida, com dureza de coração, insensíveis e com impureza. Essa era a característica dos gentios, e Paulo vai falar, agora que você se converteu, agora que a graça de Deus transformou você, agora que você foi feito feitura de Deus para as boas obras, você precisa praticar. E é bem lindo quando ele fala sobre despojar do velho homem e revestir do novo homem. Vamos ler lá, versículo 17? Vamos ver, 4:17. Vamos ver qual é o versículo que a gente vai ler, ó. Vamos ver. No 24, ele vai falar assim, ó, vos revistais do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí, ó, no 4:25, ele vai falar o seguinte, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai falar, ó, irai-vos e não pequeis. Muito forte a forma como Paulo está disciplinando a igreja aqui, ó. Ele fala, e nem, ó, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha que ensino profundo aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, Paulo está falando aqui, ó. Aquele que falava mentira, agora foi transformado. Se revestir do novo homem agora é falar a verdade. Aquele que irava, ó, que tinha aí o velho homem, agora se revestindo do novo homem, ele não deve pecar, ele pode irar, mas não deve pecar, porque antes ele irava e pecava, agora não deve pecar. Aquele que furtava, ele vai falar, não vai mais furtar, ele vai trabalhar para o seu próprio sustento e ainda vai falar o seguinte, e vai também trabalhar para acudir ao necessitado, para ensinar a quem precisa. Isso é se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Aquele que falava a palavra torpe, ó, não vai mais falar, agora ele vai falar palavras para edificação. Isso é a conversão, gente, isso é a transformação, isso é a mudança de rumo, essa é a mudança de direção, esse é o se despojar do velho homem e se revestir do novo. Além de deixar de fazer o que era errado, agora não vai estar estagnado, vai passar a fazer o que é certo, vai falar a verdade, vai trabalhar e acudir, vai edificar as pessoas com suas palavras. É isso que Paulo está falando no capítulo 4, versículo 17 ao 32. No capítulo 5, ele vai falar que agora nós somos filhos da luz e nós temos que andar como filhos da luz. Olha aí, ele vai falar, ó, como que era no passado, ó, o que é andar
prudentemente, está lá no versículo 18. Ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar aí nesses versículos no capítulo 5. E aí, ó, ao invés de embriagar com vinho, olha que forte, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não seja governado pelo vinho, mas seja governado pelo Espírito Santo. A pessoa, quando ela bebe, gente, ela perde a timidez, já viu? O bêbado perde a timidez. E aí Paulo vai falar assim, você não precisa beber para perder a timidez, você precisa buscar em Deus uma coragem santa. Ó, o vinho produz dissolução. O Espírito Santo, ele produz comunhão. Tá lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 19. Ele produz adoração, ele produz gratidão no 5:20 e ele produz submissão no 5:21. Muito interessante a comparação que Paulo fala sobre não vos embriagar com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque agora nós somos filhos da luz, agora nós temos que andar em amor, né? E ele vai falar: ninguém vos engane, não seja enganada por ninguém. É nesse contexto de plenitude do Espírito Santo, então, que Paulo agora passa a falar sobre os relacionamentos. Ele vai falar, então, depois que ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar sobre os relacionamentos do marido, da mulher, dos pais e filhos, dos patrões e empregados. Paulo vai falar sobre cada um desses relacionamentos aí, ó, como é que deve ser esse relacionamento. Em outras palavras, o que Paulo está falando, que só é possível ter esse relacionamento saudável de marido e mulher, de pais e filhos, de patrões e empregados, se estiverem cheios do Espírito Santo. Porque nesse capítulo ele vai falar que nós somos filhos da luz, enchei-vos do Espírito Santo, e aí ele vai falar sobre esses relacionamentos aí e como se relacionar através do Espírito Santo. É possível. E aí, no final, no capítulo 6, a gente consegue ver que a gente tem uma guerra, né? A gente vê aí no capítulo 6, Paulo vai falar que essa guerra não é contra pessoas que estão ao nosso redor, não é contra o nosso cunhado, contra o nosso amigo, contra o nosso irmão, né? É contra o diabo e suas hostes. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. E ele vai falar também que nós precisamos não apenas das armaduras de defesa e ataque, mas também temos que regar essa armadura aí de defesa e ataque com a oração. Ele vai falar de forma bem preciosa aí no capítulo 6 sobre a oração. Olha, no 10 a 20, ele vai falar: quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados, de novo ele falando, ó, e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha que forte que ele vai falar sobre as regiões celestes, ó, principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai falar, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecei firmes, ó, permanecer inabaláveis. E aí no 18, depois que ele vai falar das armaduras, ele vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, do escudo da fé, do cinto da verdade e o sapato, que é a preparação do Evangelho. É muito interessante a gente fazer um estudo sobre desses objetos aqui, ó, que compõem a armadura.
O que é o escudo da fé? O que é o capacete da salvação? O que o capacete protege? O que é a couraça da justiça? Para que ela serve? É muito interessante. Na turma anterior, eu pedi para os alunos fazerem um estudo sobre cada uma desses objetos aí, desses acessórios da armadura, né? E aí, depois que Paulo termina isso, ele vai falar sobre a oração, ó. No 18 ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele vai falar sobre orar e vigiar, estar pronto como soldado com todos esses acessórios aí, mas também orar e vigiar. E aí depois Paulo vai concluir a carta com a bênção no 6:21. Estou terminando com 1 hora e 15 minutos de estudo. Já a gente falou bastante, né? Vamos terminar aí, Paulo concluindo a carta com a bênção. No 6:21, ele fala o seguinte, ó. 6:21, vamos lá. E para que saibais também a meu respeito o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. E aí ele termina com a bênção, ó. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça com todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo termina, então, essa carta, e Tíquico é o carteiro, né? A gente vê aqui que Tíquico é o carteiro. Então, queridos, eu espero que você possa se apossar dessa palavra, né? Disso que a gente tem estudado na Epístola aos Efésios, entender que nós somos feituras de Cristo e Ele nos fez para as boas obras, entender que a salvação é para todos, tanto gentios como judeus, que a gente precisa viver em unidade, que a gente precisa trabalhar pela unidade do corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, para não pesar para o outro e para não prejudicar o outro, cada um fazendo a sua parte nesse ministério aí para o qual nós fomos chamados, e que a gente esteja protegido, porque existe uma guerra, né? Existe uma guerra aí no ar, mas Deus preparou para nós esses acessórios aí para estarmos como soldados vigilantes em oração, mas protegidos e também com armas de ataque, né? Para a gente vencer. E nós já vencemos o maligno, né? É o que João vai falar. Nós já temos vencido o maligno. Então, vamos estar firmes, unidos e firmes, sabendo que Deus está conosco, que foi Ele quem nos fez. E Ele é o dono da nossa vida, né? Ele tem um lugar em nosso coração para comandar, Ele não é um visitante, mas Ele é o dono da casa e Deus é quem direciona a nossa vida. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.